Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá de cara nos oitavos anos agora, continuar a falar sobre a Revolução Inglesa, para a gente tentar adiantar o máximo que a gente puder hoje e falar sobre os governos do Henrique VIII e de seus filhos e entender um pouquinho também do que aconteceu posteriormente. De novo, as nossas aulas elas estão falando sobre Revolução Inglesa, porém as atividades e os textos estão falando sobre Revolução Industrial já, tá? Vamos com calma. Eu quero que vocês entendam muito bem Revolução Inglesa, mas vai demorar um pouquinho para a gente falar sobre tudo, então temos muitas e muitas videoaulas, muitas não, temos algumas videoaulas ainda sobre isso para a gente depois entrar em Revolução Industrial. Espero que a gente consiga entrar em Revolução Industrial quando voltarmos às aulas também, né? Mas até lá vamos voltar então a falar de Revolução Inglesa. Se vocês não lembram do que a gente estava falando, nós estávamos falando sobre a Inglaterra e a importância da Inglaterra ter colônias naquele momento e que não tinha de fato, né? E de investir em navegação pelo fato do país ser uma ilha, né? Exatamente. Como então um país quebrado, né, por guerras, para se formar um país, por uma série de coisas, vai conseguir investir no negócio mais caro do mundo naquela época, que era justamente navegação. Para isso, vai ter um plano muito interessante, fundado, iniciado pelo Henrique VII, mas desenvolvido a pleno vapor na época do Henrique VIII, de contratação de corsários. O que eram os corsários? Na verdade, corsário é uma palavra bonita que significa pirata contratado, né? O objetivo da Inglaterra era fazer acordo com piratas, certo? Fazer acordo para que esses piratas roubassem as encomendas, não, as mercadorias que saíam da América e iam em direção à Europa, né? E aí fazer um acordo de troca com os ingleses, certo? As bandeiras inglesas iriam proteger esses piratas, né? A, a, a Inglaterra ia equipar esses piratas, certo? E esses piratas iam justamente roubar e trabalhar para os ingleses, certo? E dessa forma o cofre começou a ficar gordo, né? Começou a encher cada vez mais, porque foi um negócio absurdamente lucrativo, tá? Principalmente porque a Espanha saía carregada de ouro e prata da América. Portugal ainda estava saindo com muito para o Brasil só, mas a Espanha estava com muita, mas muita mercadoria saindo da região, né? Os piratas fizeram a festa, certo? E a Inglaterra cada vez mais vai desenvolver um planejamento, um projeto muito interessante de uma criação de uma marinha, né, uma marinha permanente, cada vez mais substituindo aqueles piratas contratados, que a gente vai chamar de corsários, tá? E cada vez mais criando uma marinha própria, né? Investindo numa marinha própria para o seu país. Isso acontece durante o governo do Henrique VII e do Henrique VIII, tá? É claro que durante a época do Henrique VIII, o que muito mais vai chamar a atenção é o fato de que o Henrique VIII vai fazer aquele escândalo todo de ficar mudando de esposa de um lado para o outro. Ele acaba tendo no final da sua vida um total de 6 esposas, certo? Então aí também tem um problema da criação da igreja anglicana, né? Que a gente já trabalhou esse ano falando de reforma, né? Lá no comecinho do ano, o Henrique VIII cria a igreja para separar da sua primeira mulher, a Catarina de Aragão, né? Mas mal sabia ele que o problema que ia dar isso no futuro, tá? O importante é entender como nesses momentos todos de governança, tanto do Henrique VII quanto do Henrique VIII, o povo não foi ouvido em nenhum tipo de situação praticamente, tá? Na aula anterior eu disse para vocês de um órgão criado, que na verdade um órgão que sempre existiu na Europa que representasse o povo. No caso da Inglaterra, esse órgão chamava parlamento, né? O parlamento inglês ele dava orientações, conselhos, certo, ao rei da Inglaterra. Desde sempre foi um órgão muito respeitado porque justamente representava o povo inglês, né?
Mas o fato é que o parlamento ele era praticamente tratorizado pelos reis Henrique VII e Henrique VIII durante os seus governos, tá? Seja no momento em que o Henrique VIII se separou de sua mulher, sem nenhum tipo de consulta ao parlamento, e reis precisavam disso, né? E não só por isso, mas ele praticamente criou uma igreja nova para o seu país, certo? Todo esse tipo de coisa acabou sendo literalmente colocado goela abaixo do parlamento, que teve que concordar com esse tipo de coisa, né? O Henrique VIII era um rei absolutista, ele tinha todo o poder em sua mão, então ele foi fazendo o que ele queria, né? Ele casou uma vez, casou outra, casou outra, casou outra, e foi casando, e foi criando relações péssimas, principalmente com os espanhóis, enfim, uma série de problemas que acabaram sendo criados por causa do Henrique VIII e da sua busca incessante por um herdeiro homem e outros problemas dos mais variados tipos. Né? O fato é, quando toda essa conversa acaba, né, o Henrique VIII acaba morrendo e ele deixa 3 filhos. Né? O filho mais velho, o filho mais novo, tá? O único homem era o Eduardo, né? E é ele que vai assumir o trono. Ah, então não podia passar para mulheres? Na verdade, não é bem isso. Mas Henrique VIII deixou bem claro que o herdeiro dele seria o Eduardo, tá? A mais velha era a Mary, a filha do primeiro casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. A Mary, ela é extremamente religiosa, extremamente católica, ela seria a segunda colocada, vamos dizer assim. A mais velha, porém mulher. A do meio era a Elizabeth. A Elizabeth era filha do Henrique VIII com a sua segunda esposa, a Ana Bolena. Né? A do meio seria a última, tá? Mas isso tudo assumindo que o Eduardo não tivesse filhos, né? Porque ia tudo seguir a linhagem do herdeiro que o Henrique VIII deixou no seu testamento. E o Henrique VIII deixou bem claro no seu testamento: Eduardo e sua família são os primeiros. Então, se o Eduardo tivesse filho, o filho dele seria o próximo rei da Inglaterra. Em segundo lugar estaria Mary. E em terceiro lugar, a Elizabeth. O Eduardo, então, assume o trono, mas vai durar muito pouco tempo. O Eduardo sempre foi um menino frágil. Ele vai assumir com 15, 16 anos, por aí. Bem novo, bem novo. Mas não dura muito tempo, não. Ele acaba morrendo sem realizar praticamente nada no governo. A única coisa que ele estabeleceu foi que o anglicanismo, né, a igreja que o pai dele criou, era uma religião válida. Ele confirmou a religião do pai e manteve na Inglaterra durante o tempo de governo dele, e retirou as irmãs do testamento do pai. Ele não queria que nem Elizabeth nem Mary assumissem o governo após sua morte, caso isso viesse a acontecer. O parlamento ficou furioso com essa determinação, inclusive pelo fato de que sabiam que Eduardo não ia durar muito tempo. E com essa decisão, o parlamento engoliu, porém, logo após a morte do Eduardo, a Mary foi alçada ao trono. Por que o Eduardo não queria que a Mary, sua irmã mais velha, assumisse o governo? Um motivo muito, mas muito simples. A Mary era casada com o rei da Espanha, naquele momento, o rei Felipe II. Então, muito perigoso, né? A dinastia do pai acaba assumindo com o Eduardo. Então, por medo disso, e também não se dá muito bem com a Mary, o Eduardo acabou retirando as irmãs do testamento, tanto a Mary quanto a Elizabeth. Mas a Mary, para não ter problema nenhum, o parlamento ignora e cancela as decisões do Eduardo assim que ele morre e chama Mary, alça Mary ao cargo de rainha da Inglaterra. Só que tem um problemão aí, né? A Mary, extremamente católica. Diferentemente de seu irmão, que confirmou o anglicanismo, e diferentemente de seu pai, que criou o anglicanismo, a Mary era rigidamente católica. Absurdamente católica.
O anglicanismo, que estava começando a criar raízes na Inglaterra, a Mary quis arrancar de uma forma absurdamente violenta do país com o seu governo. Então, o plano de governo da Mary, que depois vai ser conhecida como Blood Mary, ou Mary sangrenta, ou Mary do sangue, porque ela queria sangue mesmo. Não é nem uma metáfora. A Mary queria o sangue, era o sangue dos anglicanos. Quem não aceitasse se converter era expulso da Inglaterra ou acabava sendo literalmente assassinado. 3.000 pessoas acabaram sendo mortas porque não queriam se converter e porque não queriam assumir o catolicismo e abandonar o anglicanismo. A Mary, ela vai dar uma chance para quem não quiser se converter. Naquele momento, a Inglaterra já tinha um pedaço de terra na América, que é o que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Mas não é todo o pedaço, todo os Estados Unidos, era só o pedacinho, a pontinha mais norte dos Estados Unidos que a Inglaterra tinha. A Mary vai falar, quer saber? Eu vou mandar esse bando de tonto para lá e eles vão morrer congelados lá na América, né? E é isso que a Mary vai fazer. O projeto dela era justamente esse. Não quer se converter? Quer continuar sendo protestante? Quer continuar sendo... Beleza. Sai da Inglaterra, vai embora daqui, vai pra América, vai pra nossa colônia lá e se deu certo, deu, se não deu, que ela tava muito interessada que não desse certo, e todo mundo morresse lá mesmo, não deu, né? Não é culpa minha, tá? Então a Mary estabeleceu esse projeto, né, em seu governo e mandou todo mundo embora que não quisesse se converter, vai, expulsa pra América, vai viver sua vida lá e deu certo bem, não deu amém, né? O fato é que pra tristeza, talvez, da Mary, né? Esses imigrantes aí que acabaram indo para os Estados Unidos acabaram dando certo. Eles não aceitaram o futuro que a Mary lhes deu, né? De simplesmente morrerem congelados e fim de papo. Não, mandou a gente pra cá, então a gente vai fazer essa terra dar certo, né? Quando no começo praticamente só se vivia de extração de peles de animais e pesca e extração de madeira, cada vez mais aquele pedacinho de terra ali começou a dar certo. Dar certo, começou a funcionar, né? Só que a Mary não vai ter os frutos desse acerto dela, acerto por linhas tortas, né? Porque ela vai morrer depois de mais ou menos 5 anos de governo, e agora a outra irmã, né, do meio, a Elizabeth, vai assumir o trono. Mas as cicatrizes que a Mary deixou no país, elas foram muito graves e muito fortes. Cicatrizes religiosas, né? O que a Elizabeth vai fazer? A Elizabeth vai ser um governo de conciliação, né? Porém, antes da conciliação começar, vai ter um grande desafio para Elizabeth. O marido da Mary, vejam só. A Mary, que nem eu comentei com vocês, era casada com o rei da Espanha. A Espanha era o maior e mais forte país do mundo nessa época, tá? A Mary não teve filhos com o rei da Espanha, o rei Filipe II. Porém, o rei Filipe II acreditava que, de fato, ele era o herdeiro da Mary, né? Já que a Mary não teve filhos nem nada, ele deveria ter sido alçado ao cargo de rei da Inglaterra por padrão, né? Não tem ninguém, mas tem eu sou marido dela. Então, eu sou mais próximo, logo eu posso meu cargo. E a Inglaterra, claro que não aceitou isso. A Inglaterra não aceitou isso e ficou do lado da Elizabeth. Falou, a Elizabeth é a nossa herdeira. A Elizabeth que é a rainha e ponto, né? Só que antes de governar, a Elizabeth vai ter que enfrentar a Espanha, porque a Espanha não vai deixar barato e vai tentar invadir a Inglaterra e tomar a Inglaterra à força, achando que o direito de governar é do rei Filipe II. Tá? A Espanha naquela época tinha uma marinha chamada de Marinha Invencível, ou Invencível Armada, porque ela nunca havia sido derrotada em batalha. Nunca a marinha espanhola aquela marinha espanhola tinha sido batida. A Elizabeth vence. A Elizabeth vence a Invencível Armada espanhola e dessa maneira ela consegue se sustentar no governo, porque a partir daquele momento
ela vai ter muito mais apoio e muito mais tranquilidade para governar. Ela se legitima como uma rainha forte. Ela não é simplesmente uma mulher qualquer, não. Eu derrotei a Invencível Armada, certo? E ela vai governar por mais de 50 anos, se não estou enganado, a Inglaterra, e vai, até hoje ela é reconhecida como uma das maiores rainhas da história. Eu passei em alguns, eu acho que um filme sobre a Elizabeth, que fala sobre ela, um filme chamado de Duas Rainhas, em que ela tem uma grande rivalidade com a rainha, uma outra rainha Mary, não a irmã dela, uma outra rainha Mary, a Mary escocesa, né, que era sua prima, tá? Só que por que tinha uma rivalidade tão grande? Porque a Mary, a escocesa, era católica e a Elizabeth era anglicana. Então os católicos queriam, porque queriam de qualquer jeito colocar a católica escocesa no trono e tirar a Elizabeth, que era anglicana. Embora a Elizabeth, em momento nenhum, proibiu o catolicismo na Inglaterra. A Mary, o que a Mary fez? A Mary era católica e proibiu o anglicanismo. Ela falou: quem quer ser anglicano ou vai embora do país ou vai morrer. A Elizabeth não. A Elizabeth ela vai colocar como principal religião no país o anglicanismo do pai dela, do Henrique VIII, né, que tinha criado, mas não vai proibir o catolicismo. A Mary ela criou uma certa tolerância religiosa no país. Só que existia muita rivalidade ainda entre entre católicos, entre anglicanos, entre escoceses, na maior parte católicos, e ingleses, dividido aí, anglicanos e católicos, certo? Então, muita gente acabou pendendo para o lado da rainha escocesa, que era católica, querendo que ela tomasse o governo no lugar da Elizabeth, né? Esse é o grande enredo de um filme que eu passei algum tempo atrás para vocês, chamado As Duas Rainhas, né? A história da Mary escocesa e da Elizabeth, tá? A Elizabeth também tinha uma irmã chamada Mary, mas não é dessa que a gente está falando, né? As duas Marys, curiosamente, católicas. Enfim, a Elizabeth então vai governar, ela não perde literalmente, praticamente nenhuma guerra durante seus 50 anos de governo. Ela consegue uma relativa paz religiosa depois de eliminar a rainha escocesa. Contei o final do filme, mas como é um filme histórico, né, não tem como. Ela elimina então a sua prima, tira ela da jogada, e depois disso ela consegue uma relativa paz ali no reino da Inglaterra, sem que houvesse grandes dissidências, né? E também ela ganha o presente da irmã, né? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora começa a dar frutos durante o governo da Elizabeth, tá? E o dinheiro vai entrando, né? E o negócio acaba se tornando cada vez melhor para a Elizabeth naquele momento. O negócio começou com a Mary simplesmente expulsando os imigrantes para os Estados Unidos, mas o negócio deu certo, tá? Então, a Elizabeth vai colher esses frutos, né? Inclusive, naquele momento vai ser fundada uma colônia nos Estados Unidos chamada Colônia da Virgínia, e em homenagem a Elizabeth. Por que Virgínia? Porque Elizabeth, ela nunca se casou e não teve filhos durante o seu governo. Então ela era conhecida como Rainha Virgem. Por isso, em homenagem a Elizabeth, Rainha Virgem, fundou-se a colônia de Virgínia nos Estados Unidos, tá? Portanto, foi um governo extremamente importante, e até hoje a Elizabeth é venerada como uma das mais importantes rainhas da história. Agora, governou também, assim como a Mary, assim como Henrique VIII, assim como Henrique VII, de forma absoluta, sem ouvir o parlamento, sem ouvir conselhos, simplesmente governou por conta própria. Mas foi um governo bom se comparado ao Henrique VIII e principalmente se comparado a Mary. Foi um governo conciliador, um governo que tentou pelo menos, trazer católicos e anglicanos para o mesmo lado depois da confusão que o pai criou, né, ao criar o anglicanismo na Inglaterra, enfim, tá? Mas cada vez mais o anglicanismo se sedimentou como a religião da Inglaterra. O anglicanismo na Inglaterra, o catolicismo na Escócia, né? Então a Escócia manteve o catolicismo, mas na Inglaterra criou raízes ali, a igreja que o Henrique VIII tinha criado anos antes,
e cada vez mais cresceu. Mesmo com a Mary tentando acabar com o anglicanismo, isso não funciona. E a Elizabeth mantém o anglicanismo e a religião cada vez mais vai dando frutos na Inglaterra, né? E ficando importante. A Elizabeth morre, então, sem deixar herdeiros, certo? Porém, a família dos primos da Elizabeth ainda estava viva. A família dos primos que governava a Escócia naquele momento. Vejam só. Só que, nesse momento, a decisão aí tinha que passar pelo parlamento. E o parlamento achou de forma mais adequada, sim, convidar aos primos da Elizabeth, que ainda estavam vivos e eram reis da Escócia, a assumir o governo da Inglaterra. Porém, o parlamento tinha um objetivo. O objetivo do parlamento naquele momento a gente está convidando um estrangeiro a governar nosso país. E a partir daquele momento, a Inglaterra, o parlamento pensava que a Inglaterra seria praticamente 100% governada por eles. É claro que os reis escoceses não tinham essa ideia. A Escócia, naquele momento, era governada por uma família de reis chamada família Stuart, certo? Eles eram primos dos reis ingleses, né? Primos de primeiro, segundo grau, não sei exatamente. Mas, independentemente disso, o parlamento pensava e tinha como ideal que os Stuart, né, os reis que viessem a governar a Inglaterra a partir daquele momento, devessem obediência total ao parlamento e não fizessem as coisas de forma absolutista, não fizessem as coisas de forma a não obedecer nada, não obedecer ninguém e coisas do tipo, certo? Até porque a gente está falando de reis que eram católicos, certo? Agora, vejam um dilema. Não a Elizabeth necessariamente, mas durante o governo da Elizabeth foi criada a lei de que qualquer um que assumisse o cargo de reis da Inglaterra deveria ser anglicano, deveria professar a religião anglicana. Vejam só, os primos eram católicos. Porém, os escoceses, os reis da Escócia, eles decidiram que eles iam fazer um jogo, vamos dizer assim, um jogo duplo. No privado, na vida privada, na vida pessoal, eles seriam católicos. Agora, publicamente, eles assumiriam sim o anglicanismo, né? Só que é um jogo muito complicado de ser jogado esse, né? Ser uma coisa em particular, ser outra em público, né? Porém, eles achavam que a Inglaterra era um prêmio justo para tentar fazer esse jogo aí. Tá? Então, os reis Stuart, a partir daquele momento, vão governar a Inglaterra e a Escócia ao mesmo tempo. Vão juntar os reinos, certo? E a partir daí a gente de fato entra num momento muito mais complicado da história inglesa, porque as dissidências vão começar, as desconfianças vão cada vez mais aparecer e irem sendo sedimentadas na Inglaterra, porque não sabe-se onde os Stuart jogam, se jogam no campo católico ou se jogam no campo anglicano. E mais, não sabe se os Stuart jogam para a Escócia ou se os Stuart jogam para a Inglaterra, certo? Então existe uma grande desconfiança, não só dos ingleses, como do parlamento inglês, desse órgão político aí, de ficar de olho nos Stuart. Então, vamos vigiar esses caras, né? Se eles não estão fazendo esse jogo duplo, vamos ver o que está acontecendo, né? E, enfim, as coisas pioram de forma cada vez mais e mais desastrosas, né? No primeiro governo Stuart, na Inglaterra, do Jaime I, né? Vão ser 4 Stuart na Inglaterra, tá? 4 reis dessa família. O Jaime I, o Carlos I, Carlos II, Jaime II, né? Vai ter um problema, então, muito, mas muito grave.
essas desconfianças acabaram levando uma série de momentos ali na disputa entre o Jaime I, né, e o próprio parlamento. Além disso, tá, ninguém estava contente com o Jaime na Inglaterra, né? Nem católicos que desconfiavam do Jaime por dele ter se convertido simplesmente para tomar a Inglaterra, e nem anglicanos que desconfiavam que o Jaime ainda era católico, certo? Inclusive, em 1605 vai ter um plano, né, de explodir o próprio parlamento enquanto o Jaime estava lá dentro, para tirar ele do governo, certo? Que era a conspiração, chamada Conspiração da Pólvora. Só para explicar melhor, tá? Imaginem que o parlamento é como se fosse a Câmara dos Deputados, no caso do Brasil, tá? Então você tem vários representantes de diversos lugares da Inglaterra, né? E às vezes o rei também assistia às sessões e discursava para o parlamento e vice-versa, ouvia o parlamento e tal, né? Então o parlamento é como se fosse uma grande Câmara dos Deputados, né? Então o pessoal vai lá e fala. Em 1605, alguns radicais católicos, de saco cheio do Jaime, né, porque não sabiam se ele era católico, se não era, não sei o quê, eles tinham um plano muito astuto e muito corajoso de explodir o parlamento numa das sessões em que o Jaime se encontrasse lá, e instalar no lugar do Jaime uma das suas filhas, que era declaradamente católica, certo? Então vamos explodir tudo e vamos colocar essa menina no poder, porque a gente sabe que essa é católica. O fato é que o plano não vai dar certo, né? Claro que alguns momentos antes da explosão do parlamento, um soldado que era a pessoa encarregada de explodir mais de 20, se não me engano, mais de 20 barris de pólvora que estavam nos porões do parlamento, um soldado chamado Guy Fawkes, foi encontrado, né? E ele acabou sendo torturado e acabou contando tudo, e o projeto não deu certo, né? De explosão do parlamento, tá? Essa conspiração da pólvora vai servir um pouco para amenizar as relações entre o parlamento e o próprio Jaime I, mas em alguns momentos, porque na verdade todo mundo ia morrer e acabou não morrendo ninguém, mas alguns até desconfiavam que na verdade o Jaime estava por trás daquela conspiração, né? Depois de alguns anos, claro. Mas a tensão entre Jaime e parlamento vai continuar e vai se manter até o final do governo do Jaime em 1625. Ele vai ficar muito tempo no poder, tá? E esse tempo todo foi de queda de braço, foi de cabo de guerra com o parlamento inglês, né? Uma das coisas que o Jaime não estava interessado de forma nenhuma era se infiltrar nas guerras de religião que assolavam a Europa naquele momento, certo? Então ele fazia o máximo possível para se manter neutro, né? E o parlamento não, o parlamento queria guerra com a Espanha, o parlamento queria decidir algumas coisas, o parlamento queria decidir, por exemplo, com quem iam se casar os filhos do Jaime, para estabelecer relações diplomáticas com outros países, uma série de coisas que o Jaime queria fazer por conta própria, porque ele se acreditava um rei absolutista, né? Um rei que podia tomar todas as decisões por conta própria, e o parlamento não. Então, uma queda de braço que foi sendo levada ao banho-maria até o final do governo do Jaime I. Quando assume o seu herdeiro, o Carlos I, né, o seu filho Carlos I, as coisas vão piorar demais. Na verdade, o governo do Carlos I praticamente se inicia morto. O governo dele se inicia já em guerra entre rei e parlamento, né? As desconfianças elas foram crescendo tanto no governo do Jaime entre o parlamento e o rei, que quando o seu herdeiro, quando seu filho toma o governo, quando Carlos I acaba se tornando rei da Inglaterra, o nível já está tão alto de desconfiança entre os dois lados que já não tem mais jeito para praticamente não tem mais jeito para o Carlos governar a partir daquele momento, né?
O governo do Carlos I e a guerra, porque vai ter uma guerra entre o Carlos I e o parlamento, a gente vai estudar na nossa próxima videoaula. E o desfecho, a conclusão dessa história, quem vai governar, quem vai manter o poder na Inglaterra, se vai ser os reis ou se vai ser o parlamento, a gente também vai estudar na próxima aula. Mas pensando sempre e tentando entender e concluindo essa videoaula, entendendo que a gente está num processo de entender como os reis da Inglaterra perderam seu poder, tá? E o parlamento é a chave para entender isso. Como o parlamento foi minando cada vez mais, né, comendo de pouquinho em pouquinho o poder do rei após a queda dos reis Tudor. Quem são os reis Tudor? O Henrique VIII, a Elizabeth, aqueles que eu falei na primeira parte da aula hoje, tá? Então, eles não tinham jeito o parlamento não teve como governar junto com eles. Eles tomaram suas decisões. Agora que os escoceses, os Stuart, chegaram ao poder, o parlamento vai comendo de beiradinha e vai tentando tirar cada vez mais ou minar o poder desses reis, certo? Com o Jaime foi um cabo de guerra, foi uma queda de braço, mas acabou num impasse, acabou no empate. Com o Carlos I vai ter guerra. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai ver o desfecho dessa história e como que o parlamento vai conseguir ou tentar tirar o poder dos reis ali na Inglaterra, tá bom? Por hoje é só. Obrigado.